Sabe, sempre uma dúvida que eu tenho, a diferença entre psicopata e sociopata. Vamos lá. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma? Não. O certo nome é psicopata. Só que tem que o nome é muito ingrato, porque psico, do psiquismo, né? E patos, doença do psiquismo. Só que tem que o psicopata não é um doente. O psicopata é uma personalidade que nasce com o sistema límbico, que é o sistema dos sentimentos, das emoções, desconectado. Só um parênteses. Então, o psicopata, ele não se torna psicopata, ele nasce psicopata. Nasce. Então, é um fator genético. Sim. Que a pessoa nasce psicopata? Psicopata, sim. Porque, assim, desde criança você identifica uma indiferença com tudo. Sabe aquelas crianças que maltratam animais porque acham engraçado ver como é que é um animal sofrer? Eu tive um pacientinho que a mãe tinha tido... Era ele, que estava com 6 anos, e teve uma neném. Tá? E aí, um belo dia, o cachorrinho, o Todd, que era um Yorkshire, foi encontrado no play, vivo, todo quebrado. Aí eu achei aquilo estranho. Aí a mãe falou, conversa com ele, conversa. Falei, puxa, por que você fez aquilo com o Todd? Ele olhou para mim, porque 6 anos ainda não mente, né? Porque eu queria ver como é que era um bicho todo quebrado. Ele falou assim. Meu Deus. Aí eu fui para a mãe, cheguei e falei assim, vem cá, como é que é com a irmã? Não, ele é até cuidadoso, ele gosta da irmã, mas às vezes ele bota ela em perigo. Eu falei, como assim? Não, outro dia ele estava tentando trocar a fraldinha dela, e aí quando eu fui ver, ele estava sufocando ela de talco. Eu falei, a fralda? Não entendi. Não, ele estava na cabecinha dela fazendo assim. Eu falei, mãe, presta atenção. Gente... Mas a mãe não se tá, tipo, não se tocou? Meu amor, mãe é mãe, né? A mãe não mas queria só que ver. isso é coisa de criança, né? Mas aí a babá chegou e falou assim, não, doutora, não foi para trocar a fraldinha. Eu estava trocando a fralda e ele pegou o talco e botava na boca e no nariz da menina. Meu Deus. O menino era terrível, tanto que foi uma das crianças... Porque, assim, mesmo quando é muito pequeno, existe uma pesquisa, um bebê de 8 meses, ele já sabe... Por exemplo, você leva um bebê de 8 meses numa pracinha, você está lá. Se uma criança cai, ou alguém tem uma sensação de dor, a criança olha e faz uma fisionomia de que está entendendo que aquilo... É esquisito. Você ria quando era pequena, quando o povo caía na escola? Ai, meu Deus, Não, peraí. Não, isso eu ri até hoje. Não, gente, ria. Depois que... O riso... Por que todo mundo ri quando... Você lembra das videocassetadas? Por que a gente ria? Vamos lá. O humor é uma questão de tempo. O que é humor? É reversão da expectativa. Você espera que vai acontecer alguma coisa. Não acontece, você ri. Humor é uma questão de tempo. Por isso que se diz que os maiores comediantes são os caras que têm o tempo de comédia. Tempo de comédia, ele está contando uma coisa, ele dá uma paradinha e você ri porque você não esperava aquilo. Piada. A pessoa conta uma piada e você fala, é tempo. É um tempo de comédia. Barulho é esse? Ai, que susto. Eu achei que alguém ligou o liquidificador. Eu achei também. E começou a fazer um suco de laranja pra doutora. Deve ser algum espírito que tá pegando... Ai, tá chega de espírito, doutora, pelo amor de Deus. Amiga, imagina a junção da Marcia Sensitiva e ela. Ia ser a coisa mais icônica. Vocês já se conheceram? Não conheço. É um clássico. Não conheço. É um clássico. Nós somos da mesma editora, da Globo Livros. Engraçado. Olha. Nós Que somos da mesma legal. editora. Nossa, eu tô bem em choque com isso, Não, sabia? mas eu fiquei curioso. Então, se o bebê de 8 meses tá lá na pracinha e vê uma criança caindo Não, mas, por exemplo, aí você tem que ver também se não é uma criança que tem algum outro problema. Tá. Porque, por exemplo, uma criança do transtorno do TEA, transtorno do espectro autista, ela pode não fixar naquela situação e não ter um movimento de empatia naquele momento. Mas é diferente. Agora, a criança que tem essa tendência à psicopatia, ela vai mostrando essas indiferenças. Ela vai mostrando essa curiosidade mórbida de ver, tipo assim... É muito difícil uma criança ver uma pessoa sangrando e ficar, deixa eu ver. Eu tenho pavor. Concorda? Sim. Porque aí você vai dizer, mas e as crianças que têm tendência a querer ajudar? Elas até ajudam, mas elas falam assim, devagarzinho, devagarzinho. Não é essa coisa mórbida de querer ver o que está em sofrimento, entendeu? E será que é muita gente? Não é tanta gente, a maioria não é. Por exemplo, a gente tem uma estatística que 4% da população mundial é psicopata. Aí você fala, pô, Bia, é muito. Tudo bem, é muito, mas 96% não é.
E tem alguma coisa pra reverter? Tá, você foi lá, levei meu filho, diagnosticou que é uma criança psicopata. Tem alguma coisa que faça reverter isso? Não. O que você faz é modular. O que é modular? Com uma criança muito pequena, o psicopata ele é totalmente razão, zero emoção. Então, ele sabe o que é certo e o que é errado. Você já viu um pedófilo, por exemplo, estuprar uma criança no shopping? Na praça de alimentação? Não. Porque ele calcula tudo friamente como vai fazer. Ele se finge de uma outra criança, ele chama para jogar um jogo, ele começa a perguntar, teu pai e tua mãe estão em casa? O que papai e mamãe fazem? Ele vai mapeando aquilo tudo. Ele não é uma pessoa que ele vai na emoção, no instinto. Não vai. Ele é frio e calculista. Tá? O que eu estava falando? Me perdi agora. Não, de psicopata. Você usou esse exemplo do pedófilo, que ele não age sem pensar. Isso, ele não age sem pensar. Então, a gente tem que entender que 96% das pessoas tem essa empatia pelo outro, se coloca no lugar do outro. O psicopata, não. O psicopata, ele quer de você ou de qualquer coisa, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa. Ele quer status, poder e diversão. Nossa. E aí, quando você encontra isso para modular, seria fazer o quê? Por exemplo, o menino, né, que botou o talquinho, agora que eu lembrei. O que eu fiz? Ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu precisava trazer para ele uma consciência, concorda? Que fizesse assim, olha, não é certo fazer, não vou deixar você fazer. O pai e a mãe não conseguiam. Eu fiz uma proposta ousada na época, eu peguei um garoto que era assim, enorme. Ele era estudante de jiu-jitsu. E o menino pobre. E eu falei, mãe, vamos fazer um teste? Porque nos Estados Unidos você pode... o exército ajuda essas pessoas a botar um treinamento, a fiscalizar. Aqui não. Aí eu cheguei para o menino e falei, olha, é muito simples, você vai ser a consciência dele. Você vai ficar lá atrás e toda vez que ele pensar fazer uma besteira, você olha para ele e faz assim. Estou de olho em você. Matheus foi para a aula. Matheus está lá, daqui a pouco o Matheus olhava para ele, para trás, e o cara fazia assim. Aí ele, mas eu acho que esse homem vai me matar, tia. Eu falei, não, só se você fizer alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada, Matheus? Não. Porque Matheus não foi só o da irmã. Matheus, a professora, um dia, chegou para ele, você não fez o dever? Ele, não, sua vaca. Aí ele pegou o lápis e fixou na mão da professora. Meu Deus, gente, é coisa de filme, que dor. Aí, o que aconteceu? Eu botei esse menino, ele acompanhava o Matheus para tudo que era canto. Tudo. E aí, toda vez que ele ia fazer uma coisa errada, a professora, que ele botou o negócio, a professora, Matheus, você fez o exercício? Aí ele fazia assim, olhava para trás. Não, professora, mas a senhora pode me descontar, ponto. Eles sabem tudo. Só precisava tudo de uma consciente. consciência tudo pra... Exatamente. E lá você falou que nos Estados Unidos eles meio que têm esse tratamento. E o que eles fazem? Eles mandam, sei lá, para um... Porque, assim, você vai condicionar. Você vai tentar condicionar que tudo tem consequência. Porque o que acontece com o psicopata? Existe psicopata no mundo inteiro. Só que tem que eles florescem no sistema que não é punido. Tá? Na Índia, há pouco tempo atrás, teve um taxista que estuprou uma turista, não sei se era sueca, alguma coisa assim. Botaram o cara em praça pública. E fizeram lá, torturaram o cara. Não teve mais um caso daqui. Porque eles sabem. O problema, por exemplo, psicopata, no Brasil é muito simples, porque no Brasil não tem consequência. Você já viu alguém ficar dando golpe em todo mundo? O golpe da pirâmide. Todo mundo vai. Cadê? Quem fica preso? E tem uma outra coisa. O psicopata, ele na prisão, no sistema penitenciário, ele floresce. Como assim? Floresce. Ele fica bem, ele não se incomoda. A gente, se fosse preso, a gente deprimia horrores, a gente se acabava. Sim. Ele chega lá, ele mapeia rapidamente quais são as pessoas que ele vai usar como soldadinho. Sabe aquele, tipo assim, tem um otário ali, que quando tiver uma rebelião, vou botar ele virado ao contrário e mato ele para chamar a atenção das autoridades. Nossa. Ele obriga os outros a fazer. Por quê? Porque no nosso sistema penitenciário não se separa psicopata do não psicopata. Era o certo a fazer. Porque, assim, 75% das pessoas no sistema carcerário não são psicopatas. 15% são.
Muito. Aí o que acontece? Se eu não separo esses 75, eu deixo esses 75 na mão dos psicopatas.